Fala, Thales. Bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, beleza? Tudo ótimo. Tá mutado, não tá saindo som aqui. Não tá saindo som? Só um minuto. Deixa eu dar uma olhada. Oi, tá saindo agora? Teste, teste, um, dois, três, teste. Não, Um, dois, três, teste, teste. agora foi, agora foi. Como tá a qualidade? Troquei de microfone. Eu acho que eu tenho que configurar aqui. Tá bom? Tá ruim? Tá longe? Não, tá bom, tá dando pra te ouvir bem. Beleza, tranquilo. Tudo tranquilo por aí? Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. Muito bom. Prazer, Thales. Thales, essa é uma call mais para eu conhecer um pouco sobre a doutora Tassiane, né? Como que é o projeto dela, em que estágio ela está, quais são os planos, e Uhum, também apresentar um pouco sobre o nosso trabalho. claro. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e aí eu vou anotando as respostas aqui se eu estiver olhando para o lado, Uhum. porque eu estou dando uma anotada, tá bom? Não, perfeito, claro. Eu vou fazer uma apresentação para você, Uhum, mas primeiro eu vou te fazer essas perguntas. claro. E aí eu queria entender como que vocês chegaram até a gente, não sei se foi por algum anúncio, se foi indicação. Uhum. Então, só para você entender também, para contextualizar, hoje eu trabalho com venda de mentoria online, só que é mentoria focado em gestão do tempo, desenvolvimento pessoal, produtividade e assim por diante. Então, é, eu trabalho com tráfego pago, só que eu vendo para o meu próprio negócio. Então, eu não Sim, presto serviço para outras empresas. E a Tassi, ela trabalha hoje somente com o orgânico, né? E a gente marcou um dia de tomar um café, de eu passar para ela algumas estratégias. E eu via que tudo que eu passava para ela, mesmo sendo básico para mim, para ela era muito avançado. Então ela estava muito crua, assim, falando referente a marketing digital e assim por diante. E quando eu comecei a passar para ela alguns novos pontos, ela falou assim: ah, não, por que você não faz isso para mim, né? Não faz o tráfego da minha empresa, faz a gestão da rede sim. social. E eu falei assim: olha, é porque apesar de eu ser e trabalhar com isso, eu não presto esse tipo de serviço. Então me predispus a encontrar uma agência que fizesse exatamente isso para ela, né? Então, por isso que justamente eu falei com você que eu ia encontrar isso para ela e tal. E em relação a como que a gente chegou até você, foi que eu comecei a pesquisar algumas empresas de tráfego, só que eu preferi encontrar algumas que já eram especialistas naquilo que ela procura, né? Que eu vi no seu Instagram que você tem alguns depoimentos, alguns resultados, eu falei assim, cara, então eu prefiro buscar uma empresa que trabalha basicamente com isso. Aí fui, não sei se foi anúncio, eu acho que foi pesquisando mesmo, que eu joguei no Instagram que era marketing clínica, tráfego pago e apareceu de vocês lá. Aí eu entrei, olhei a página, vi que era interessante, falei assim, deixa eu marcar uma call com eles para conhecer melhor e assim por diante. Ah, legal. Perfeito. Então, beleza. Vou começar aqui algumas perguntas. Claro. Ela é de Minas, certo? Sim, sim. Ah, perfeito. A gente tem uma cliente dessa região. Quantos anos ela está no mercado? Olha, só para também contextualizar, eu fiz uma breve pesquisa com ela, falei assim, olha, se eu fosse se eu fosse prestar consultoria para ela, quais informações que eu precisaria? Então eu anotei bastante coisa aqui, se tiver alguma coisa Aham. que eu não tiver, aí depois eu posso anotar e depois perguntar para ela e te passar. Mas em relação a estar no mercado, tem mais ou menos 3 a 4 anos que ela começou, né? Depois que ela abriu a própria clínica, ela de trabalhar para outras pessoas para começar a ter experiência e tal. Mas para ela mesma, dona de empresa, empreendedora e dona da própria clínica, tem de 3 a 4 anos, mais ou menos. Ah, perfeito. O faturamento dela, se eu não me engano, você preencheu de 60 a 80 mil? Isso. Tá, Tem alguns meses que, eu coloquei na média, né? Tem alguns meses que fica um pouco mais abaixo, alguns meses sim, que sobe, mas isso aí é o, a média. perfeito. Tá, beleza. Fica mais próximo dos 80 ou dos 60? Pelo que eu falei com ela, vamos colocar na média, que é uns 70. Igual eu falei, tem alguns meses que fica um pouco abaixo, alguns acima, alguns bate muito bom quando tem algum feriado, alguma data comemorativa, mas eu vou colocar uma média de pelo menos 70 por aí. Tá. Nos meses de baixa, ela chegou a te informar quanto que bate? Ah, pô, no mês ruim bate 40, No mês 50. ruim, pelo que eu falei com ela, ela falou que variava entre. Ficava mesmo entre 60 e 80, mas no mês muito ruim era tipo 45, 50, entendeu? Tá, 45, 50 mil, beleza. Uhum. E onde que ela pretende chegar em nível de faturamento esse ano? Tá. Então,
conversando com ela, né, até a expectativa dela e algo que eu falei que seria possível, né? Hoje ela fatura aí, em média 70 mil por mês, isso sem fazer grandes investimentos. Na verdade ela não faz investimento em anúncio, em rede social, nem nada. Eu falei assim, olha, pelo menos um terço a mais dá para melhorar. Então, pelo menos, já que não investe nada, como é relativamente novo para ela, pelo menos 100k mês, creio que dá para melhorar sim, porque tem vezes que ela bate 90 quando é um mês muito bom, então pelo menos uns 120, 150 é isso que ela espera, né? Então, tem um maior fluxo de lead qualificado especificamente entrando, vai aumentar o número Sim. de, de clientes e também aumentando o número de pessoas, ela vai ter mais tranquilidade, mais confiança em aumentar os preços, né? Porque hoje, poxa, eu não posso aumentar o preço porque eu não sei se eu perder esse cliente, não sei se vai chegar outro, então vou cobrar É, mais barato. Então, tendo um fluxo maior, dá para aumentar. Olha, mesmo que eu perdi 2 vendas, eu consegui com uma pessoa bater o ticket de 3, por exemplo. Então, eu falei que a expectativa dela é pelo menos chegar a uns 100, 120 mil por mês. tá, perfeito. Esse movimento é interessante, ainda mais para ela que hoje trabalha só com orgânico. Sim, Ela fazendo o tráfego e tendo essa crescente, ela vai se sentir segura para aumentar. Por mais que ela faça algumas vendas a menos com o aumento do ticket, acaba se equilibrando e ela vai ter um faturamento um pouco maior e com esforço menor, né? sim, Então ela não vai se matar de trabalhar. Hoje, qual é o principal procedimento dela, o carro-chefe? ela tem dois principais, que é a harmonização, ela faz labial e de glúteo. Esses são os principais. Claro que tem uma gama de procedimentos que ela Né? trabalha na clínica dela, mas o de glúteo e o de lábios são os cargos-chefes, assim, onde tem o maior adesão e maior ticket também, e maior faturamento. Eu acho que são os dois principais, né? Da facial é o preenchimento labial e o corporal, o de glúteo Sim, está muito forte. sim, sim. A gente tem uns clientes aqui que estão explorando bastante o de glúteo. Hoje, qual que é a estrutura dela comercial? Tá, hoje ela tem uma clínica física, né, claro, com duas especialistas, duas doutoras e uma secretária. Não sei se é isso que você perguntou. Era mais para entender se era secretária, se era realmente uma vendedora, mas uma secretária, Não, né? digamos que é uma Vai- recepcionista barra tipo, secretária, né? Faz É, agendamento, recebe as clientes e tal. sim. Então, recepcionista barra secretária, vamos falar assim. Beleza. Ela usa CRM? Ela tem, eu confesso que esse dado em específico eu não tenho, mas ela faz, mas é um ponto que ela trouxe aqui, ó, que ela falou que ela queria ter um melhor gerenciamento de clientes. Então eu não sei se ela usa CRM, mas só pelo fato dela ter falado que ela gostaria de ter um melhor gerenciamento de Parece que clientes, não, né? é justamente um ponto que ela trouxe que é um problema, que ela vê que pode melhorar para aumentar o faturamento, é questão de manutenção e periodicidade de agendamento dos clientes. Faz um procedimento X, depois de tantos meses tem que voltar para fazer o retoque e assim por diante. Ela se perde nisso. Então, em questão de CRM, eu acho que engloba isso também, né? Isso, de fato, ela não tem tão bem apurado. Ela perde muita oportunidade, vamos falar assim. O CRM, quando ele é bem usado, ele gera muita eficiência. Uhum. Mas aí, assim, normalmente é um desafio inicial, quando é uma secretária que faz, né? Uma pessoa que nunca mexeu com essa ferramenta na vida, Uhum. mas a gente dá todo um treinamento, faz um acompanhamento com essa pessoa. Uhum. Mas beleza. Em relação ao ticket médio dela, qual que é o ticket médio de preenchimento e o ticket médio de glúteos? Olha, esse dado em específico eu não tenho. Mas ela falou assim que por consulta, o ticket médio dela por atendimento, vamos colocar assim, é cerca pode colocar R$ 600. Tá, 600. Ela cobra avaliação ou é gratuito? Não sei, não tenho esse dado. Tá, beleza. Tá. Lá tem mais duas doutoras além dela, certo? Não, ela e mais uma. São duas no total. Ah, ela é mais uma. Doutora. Beleza. Agora, ela tem alguma pessoa responsável pela criação de mídia dela? Ela faz sozinha? Não, ela faz sozinha. Eu diria que são posts relativamente amadores, né? Basicamente é com antes e depois.
Uhum. não tem muita diferencial, não é tão profissional, né? Tem até um ponto também específico que eu trouxe, que é a questão de os reels dela, apesar de, por exemplo, a questão de harmonização de glúteo, ter um resultado muito bom, no próprio vídeo fica muito bonito, mas talvez não é apresentado da melhor forma. Então os reels não passam de 700 ou 1000 visualizações. Então isso também é um ponto específico. Então quem faz tudo é ela. Ah, legal. Então, em relação à criação da mídia em si, a gente não faz, né? Mas a gente dá toda uma orientação com o tipo de conteúdo que ela tem que ter, porque o antes e depois é uma coisa que toda clínica vai ter, né? Mas tem que ter alguma coisa além disso. Um conteúdo que vai trazer alguma clareza para o lead, vai tirar alguma dúvida, vai quebrar alguma objeção. Então, a gente vai orientando em relação a isso. Hoje, qual que é o maior desafio dela? É realmente essa falta de captação e dependência de orgânico e indicação, certo? É, basicamente isso. Ela colocou 3 pontos principais, são as maiores dores, vamos falar assim. Primeiro, é aumentar o valor cobrado por atendimento. Então, essa questão de ficar com receio de aumentar o ticket e perder o cliente. Segundo, Uhum. aumentar a carteira, né, ter maior volume de leads, de preferência qualificado. Consequentemente, aumentando o faturamento, né, aumentando o número de procedimentos. E o último ponto é melhor gerenciamento desses clientes. Igual eu falei, a questão da manutenção, de ter uma periodicidade para entrar em contato, para refazer alguns procedimentos e assim por diante. Então são esses 3 principais pontos. Assim. Tá, show de bola. Ela, ela já investiu em impulsionar alguma vez? Acho que você falou que não, né? Não, se tiver impulsionado, foi algo que trouxe tão pouco impacto ou resultado que Ela parou, né? nem mencionou. Pode ter, colocar, sei lá, R$ 20, R$ 30, mas nada expressivo. Tá, perfeito. Hoje, qual que é o planejamento dela para iniciar esse trabalho com uma empresa de marketing? Uma coisa que ela quer para já, ela está avaliando mais para o futuro? Não, quando a gente fez essa reunião, né, que eu fui passar para ela alguns conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo, eu mostrei para ela que, pelo menos a parte do tráfego, eu fiz um pitch de vendas, apesar de eu não ser vendedor nem nada, só para mostrar para ela que isso é fundamental para escalar e para aumentar o faturamento, que é algo que tem que fazer. Se você não tiver fazer, você está perdendo tempo e perdendo dinheiro também, né? Então, é algo sim, que é para quanto antes começar, ainda mais que agora é início do ano. Então, para começar esse ano já com novas abordagens, já para ter um bom resultado no início do ano e, enfim, escalar a equipe, que é isso que ela quer fazer, aumentar o consultório e assim por diante. Então, resultado todo mundo quer o quanto antes, né? Então, para Sim. implementar seria o quanto antes também. Tá, perfeito. Thales, eu vou te apresentar aqui agora, e aí qualquer dúvida você pode ir me parando, beleza? Claro. Primeiro me apresentando, eu sou o responsável pela Oren. Eu trabalho no mercado de tráfego desde 2021. Não, 2021 não, 2020, na pandemia. E aí, ao longo desse tempo, a gente já movimentou mais de 10 milhões em anúncios e já atendemos algumas centenas de clínicas. No início, a gente não tinha essa especialização, essa centralização em clínicas de estética, no mercado da estética e da saúde, mas assim, lá para depois de 1 ano e meio de trabalho, a gente começou a receber clínicas, e aí foi trazendo resultado, aí o cliente foi ficando feliz, foi gravando depoimento, e aí a gente decidiu tomar essa especialização, porque fica muito mais fácil para a gente trabalhar toda a operação, né? Então, quando a gente se especializa no mercado, fica mais fácil achar padrões, enfim. Aí fica mais fácil tanto para a questão da venda como para o próprio time trabalhar. Então, hoje, se o time pega uma clínica de estética, ele já sabe o que funciona, o que não funciona. E aí, para orientar um cliente é muito mais fácil. Agora, se a gente pegar uma loja de carro, a gente vai ter uma dor de cabeça para entender o que dá certo e o que não dá. Então, a gente tomou essa decisão de se especializar. E hoje, o que a gente fala aqui, né? O nosso maior objetivo é fazer com que nossos clientes batam as metas dele. Né? Então, o nosso resultado é medido pelo resultado do nosso cliente. Nosso time ele é comissionado pelo resultado do nosso cliente. Então, todo mês a gente roda pesquisa de satisfação,
e aí o nosso time só ganha se o cliente tiver com a satisfação máxima. Então, tudo é voltado para o time performar, entregar o resultado para esse cliente. É claro, né, não depende só da gente, depende um pouco do cliente também, mas o time faz a parte dele em relação a isso. E aí, quais são os nossos diferenciais? Primeiro, a gente enxerga o cliente como um parceiro de negócio. Ele não é só um cliente, ele é um cara que pode abrir portas para a gente. Então, a gente tem cliente aqui que faz parte do nosso programa de indicação. Ele está há mais de um ano na casa, então ele abre portas para a gente já palestrou em evento que ele faz de mentoria dele, então acaba alimentando todo o nosso ecossistema. A gente dá palestra e aí tem outros profissionais que acabam chegando na gente, aí tem indicação, e aí o cliente que indica ele ganha uma porcentagem de todo o contrato. Então a gente realmente tem essa parceria com os nossos clientes. Outro ponto é que a gente já atendeu centenas de clínicas pelo Brasil, então a gente se especializou nesse segmento. Então, a gente realmente sabe o que fazer quando se trata de clínicas de estética. E também a questão do tempo de mercado, né? Nesses 4 anos a gente já investiu uma boa quantidade de verba, então acredito que isso seja o que diferencia a gente, além da assessoria comercial, porque a gente não entrega só tráfego, né? A gente sabe que a outra ponta é muito importante. Então, depois de atender bastante clínica, a gente vê que às vezes a gente está gerando demanda, está chegando lá, o cliente não está convertendo. Então, esse é um ponto que acabou dificultando o nosso trabalho em alguns momentos. Então, a gente se especializou, a gente implementa CRM, a gente dá treinamento comercial, a gente faz assim tudo para o cliente conseguir performar lá na parte dele. Só uma dúvida, em relação a esse CRM, é uma plataforma específica suas? Ou é um treinamento de uma plataforma que já existe? Como é que funciona? É na plataforma Como, que é um CRM que já existe, e a gente escolheu ele porque é um CRM que ele se encaixa, ele se integra tanto com o WhatsApp quanto com o Instagram. Então, tudo que chega, todo o direct que ela receber vai aparecer no CRM. O WhatsApp é a mesma coisa. Então, hoje não tem nenhum outro CRM que se integra com o direct do Instagram, só o CRM Como. O WhatsApp tem vários outros, mas com o direct não. Então, foi por isso que a gente escolheu ele. E aí, qual foi a nossa metodologia, né? A gente nomeou aqui de método Clínica Pro, e aí ele começa com planejamento estratégico, a gente vai fazer todo um estudo dela, a gente roda um formulário de briefing antes das campanhas iniciarem, tem um direcionamento estratégico, que é para o posicionamento dela no perfil, que a gente considera essencial. Não adianta a gente rodar tráfego para um perfil que não está preparado para receber esse tráfego, e aí depois desse posicionamento alinhado, a gente entrega logo no início do trabalho, a gente entrega uma análise de perfil para ela, com algumas sugestões de melhoria. E aí, a captação de oportunidades que é através de tráfego pago. Então, a gente tem estratégias validadas para diversos nichos dentro da estética, harmonização facial, glúteo, labial. Assim, a gente tem uma pasta que a gente chama de pasta suprema aqui, com referência de vários clientes que deram certo, vários vídeos, vários scripts. Então, quando ela chegar, a gente já tem um arsenal de script aqui para mandar para ela, do que está dando certo para a gente. Tem um arsenal de vídeos de exemplo para ela. Então, isso aqui facilita muito o nosso trabalho. A definição de processo comercial. Então, a gente entrega uma documentação completa para ela, que vai desde boas práticas até script de primeiro atendimento, script de follow-up, a parte de reativação de contatos também, que é muito importante. Quando a gente trabalha com tráfego, a gente gera uma quantidade relevante de leads, muitos leads são perdidos no meio do caminho, a gente não vai vender para todo mundo. Então, daqui a 3 meses, ela gerou 300 leads, vendeu para 50, vai ter 250 perdidos. Então, a gente consegue bolar uma estratégia de reativação e a gente passa toda a orientação para ela fazer isso. Agora, a questão de pós-vendas também, que é muito importante. Então, a gente também tem uma documentação que entrega com boas práticas de pós-vendas. As abordagens que ela tem que fazer, periódicas, uma semana depois do procedimento, 30 dias, 3 meses. Então, como abordar esse paciente nesses períodos de tempo.
E aí esse foi o método que a gente desenvolveu ao longo desses últimos anos. Aqui também tem alguns exemplos, né, de alguns clientes nossos, são alguns cases. A doutora Paula, da Clínica Mega, ela chegou com a gente já faturando 139 mil. Ela já tinha uma clínica bem estabilizada, com mais de 5 anos de mercado, mas ela queria aumentar ainda mais. Ela tinha um tráfego pago um pouco defasado, enfim. Aí logo no terceiro mês a gente conseguiu fechar em 185 mil reais. Então a gente teve um aumento bem considerável nesse curto período de tempo. A gente tem a doutora Ebelin, que é da Doutoras da Beleza. Ela foi um caso assim, que a gente tem muito carinho, porque ela chegou faturando em torno de 25 mil reais. Ela só tinha uma clínica, em 6 meses ela conseguiu bater os 6 dígitos de faturamento e ainda abriu uma segunda unidade. Ela conseguiu expandir, ela tem uma clínica lá em Hortolândia, de São Paulo, e abriu a segunda unidade em Paulínia logo depois de 6 meses de parceria. Mas, assim, era um resultado de um trabalho, assim, excepcional. Você tá no perfil dela, é um perfil que você bate o olho e fala, pô, esse perfil aqui é muito bom. Aí você vê o comercial dela é impecável, tem toda uma estrutura. Então, toda essa organização é que a gente sempre dá de exemplo para os nossos clientes. Às vezes o cliente chega aqui, a gente passa um resultado desse, aí o cliente, eu faturo 20 mil, deu 6 meses e eu não estou faturando 100 mil. Aí falava, você prometeu. Não, não prometi. Eu te mostrei um caso de uma cliente que chegou. Mas olha o que a cliente fez. Você tá fazendo? Não está fazendo. Então, a gente sempre bate nessa tecla. Você quer ter um resultado como esse, você tem que fazer, tem que estar disposto a pagar o preço para chegar lá. Então, é um ponto que a gente sempre bate aqui. Tem a Camila também, que ela chegou aqui faturando próximo aos 25 mil. Em 6 meses, ela já estava batendo os 100 mil dela. Hoje, praticamente todos os meses, ela bate 100, 110, 115. Então, é um caso bem legal. É uma clínica aqui do Rio, que está com a gente há mais de um ano também. Esses são alguns dos nossos cases. Eu acredito que a doutora Tassiane com certeza pode chegar nesse patamar também, ainda mais que hoje ela fatura até mais do que alguns casos aqui que eu te mostrei, né? Ela já fatura 70 mil, então para chegar aos 100 são só 30. Fazendo um bom trabalho, de posicionamento do perfil dela, de comercial, dá para ela chegar muito além dos 100, né? Para ela chegar nos 120, 150. É plenamente possível chegar nisso ao longo desse ano. Agora, tudo depende realmente dessa entrega. Aí é basicamente isso, tá? Eu queria saber se você tem alguma dúvida, se é basicamente isso que ela precisa. Não, é exatamente isso mesmo. Um outro ponto em relação a posicionamento, só não ficou claro como é que seria isso, a parte, por exemplo, de mídia, e também a parte de tráfego, como é que funcionaria? Então, duas dúvidas. Em relação à mídia, em relação a vídeos, conteúdos, isso vocês não fazem, mas vocês dão um direcionamento, né? Exato. E em relação ao tráfego em geral, se seria no Google e no Meta, em relação a criativos, questão da copy, questão da edição, questão dos estáticos, né, das imagens, como é que funciona essa entrega? Então, a questão da edição, a gente não faz. O que a gente faz aqui é colocar legenda. A gente precisa colocar uma legenda, a gente coloca. Precisa colocar uma foto de antes e depois no vídeo dela. A gente coloca, ela passa a foto para a gente consegue inserir, sem problema nenhum. Mas agora, essa edição mais avançada, a gente não faz. A questão do criativo estático, a gente também não faz, até porque a gente nem orienta o cliente a fazer. Se a gente olhar aqui, os nossos maiores cases de sucesso são criativos em vídeo. Então, criativo estático não costuma performar bem, a não ser quando é uma franquia que tem assim, aquele super preço atrativo e aí já é um caso diferente. Normalmente até a franqueadora entrega esses criativos, mas a gente não aconselha o cliente a trabalhar com estático, não costuma dar certo. A gente já testou aqui com muito cliente e vídeo assim é predominante. E a gente manda referência, manda criativo de referência. Oi, travou aqui.
Oi, teste. Oi, voltou agora. Eu Travou. ouvi Você até a pegou. parte que você falou que manda criativo de referência, depois travou aqui pra mim. A gente manda criativo de referência, manda script para ela, então todo o texto que ela precisa fazer no vídeo, a gente manda e faz a legenda do criativo também. Então Ah, tá, tudo isso mas é com a gente. edição, corte, por exemplo, colocar música, essas coisas, aí seria com ela. Seria com ela. Agora a legenda, inserir uma foto no meio do vídeo, a gente coloca. Entendi. Em relação, creio que você vai falar de valores mais para frente, mas eu gostaria de saber também questão de valor de investimento, porque, por exemplo, ela tem que investir, é, eu acho que isso pode deixar mais para frente, mas, por exemplo, tem o valor que vocês cobram para a prestação do serviço. Tá, e qual que é o Uhum. valor mínimo? Não sei se existe um valor mínimo para investir no tráfego. Tem que ser o valor que paga para a empresa de vocês, mas pelo menos, sei lá, R$ 600 por mês, R$ 1.000 por mês, 2.000, como é que funciona essa questão? Então, o que, que a gente orienta? Que ela coloque pelo menos R$ 50 por dia em anúncio. E aí, com esses R$ 50 por dia, o ideal é que a gente anuncie para um procedimento só, porque senão pode acabar ficando diluído e de uma forma que não é interessante. Agora, se for, por exemplo, um preenchimento labial e um botox, que é do mesmo universo ali de facial, dá para botar na mesma campanha com essa verba. Agora, no caso dela, a harmonização glúteo e labial são coisas completamente diferentes. Então, a gente orienta que seja uma verba destinada para cada. Aí, daria para ela colocar R$ 2.000, R$ 2.200 por mês e buscar fazer os dois. Entendi. Então, O ideal geralmente. mesmo, se ela quiser anunciar os dois, uns R$ 2.500. Ah, tá. Entendi. Mas aí o nosso serviço, o valor não muda. Se ela quiser anunciar R$ 3.000 por mês, R$ 1.500 por mês, o nosso valor é o mesmo, isso não muda. Mas de anúncio mesmo, a gente orienta isso. Se ela quiser anunciar um procedimento, colocar aí em torno de R$ 1.500, R$ 50 por dia. Se ela quiser colocar mais um, aumentar um pouquinho essa verba. Entendi. Então, geralmente, o que vocês falam é rodar em específico para um procedimento, né? Tipo, a verba para esse procedimento, porque ela faz diversos tipos de procedimento. Então, geralmente, vocês focam em um para rodar, né? Ou pelo menos um milhão Que aí para um. que aí a gente escolhe o carro-chefe dela. Mas aí, como eu falei, tem preenchimento labial, ela quer fazer uma harmonização. Dá pra gente encaixar ali, e aí a verba vai ficar dividida entre as duas. Mas agora, misturar facial com corporal na mesma verba, não fica interessante. É ideal que a gente separe. Entendi, não, beleza. Em relação a CMET e Google, a gente até faz as duas aqui. A gente tem, na proposta, a gente faz uma proposta para uma plataforma só e uma proposta para duas. Eu acredito que para ela, como ela ainda não anuncia, ainda não tem essa maturidade, o ideal seja começar com uma só. Mas, de qualquer forma, na proposta, eu vou fazer das duas e aí vocês veem o que fica mais interessante. Não, entendi. Perfeito. E aí é isso, Thales. Queria saber se a gente consegue agendar uma reunião, de repente, para amanhã, se você tiver algum horário, que eu monto a proposta para você hoje, e aí amanhã eu consigo te apresentar. Não, podemos. Aí eu queria saber a questão de valores também, né? Ou será montado a partir dos dados que eu te passei? Como é que funciona? Se vai ser mandada uma proposta pelo WhatsApp ou se tem que ser uma call apresentar? Como é que funciona essa segunda parte? Então, a proposta eu apresento mesmo. A gente marca um horário, eu te apresento em 20 minutinhos, e aí eu te explico cada ponto, você tira suas dúvidas, mas os nossos valores, a depender do plano, varia aí de 1.300 a 2.500 reais. Entendi, entendi. E aí vai depender do que ficar mais atrativo para vocês. Normalmente eu te ofereço 3 opções de plano. Entendi. E só, na verdade, eu anotei aqui também outra dúvida, em relação a treinamento comercial, que é um ponto que você abordou, porque eu tenho vários conhecidos que trabalham com tráfego mesmo, né, para outras empresas, e eles falam justamente isso, que às vezes mandam um lead qualificado, cai na mão do cliente, por exemplo, eles não conseguem converter e a culpa é de quem? A culpa é do tráfego, né? Então, Sim, como é que exatamente. funciona essa parte? Tem um treinamento específico que você falou para quem vai atender, quem vai recepcionar? Como é que funciona? É um treinamento? A gente tem o treinamento, a gente marca um treinamento, no caso, com a secretária dela, e aí a gente vai apresentar todo o nosso material,
vai fazer o treinamento das melhores práticas para ela aplicar, vai passar toda a documentação para ela consultar quando precisar, e aí a gente vai acompanhar, porque não adianta a gente só passar e deixar largado. Então a gente passa e acompanha. Então toda semana no grupo do WhatsApp a gente vai acompanhar os dados comerciais. Aí, se ela contratar um CRM, a gente vai entrar no CRM e vai conseguir ver as conversas e identificar os pontos. Se ela não contratar o CRM, a gente pede print, que é nos prints a gente consegue entender em que ponto ela está falhando ali. Aí a gente, identificou que está falhando. Vamos marcar uma revisão e tirar as dúvidas. Então, esse trabalho a gente faz constantemente. E aí, se amanhã ou depois ela contrata uma outra pessoa para cuidar só dos leads, a gente faz o treinamento com essa pessoa. E outra coisa, também muito importante, a questão de páginas, né? Landing page, por exemplo. Como é que funciona se vocês, por exemplo, o tráfego, supondo que ela queira mandar para uma página, não mandar só para o WhatsApp direto, quer fazer uma filtragem, eu tenho um vídeo ali, eu tenho uma página. Como é que funciona essa página? Vocês desenvolvem landing pages, páginas de vendas, páginas de captura? Como é que funciona? Então, hoje aqui, a maioria dos nossos clientes, as campanhas são por WhatsApp. A grande maioria, e funciona bem. Agora, tem um ou outro que tem landing page, a gente consegue fazer um trabalho legal também, só que a gente não faz a landing page. Mas eu tenho uma pessoa aqui, que foi até que fez a landing page da Oren, que eu indico, ela faz um bom trabalho e tem um custo-benefício bom. Entendi. Então, eu quero fazer um landing page, eu quero testar a landing page, eu indico. Não necessariamente ela tem que fechar com essa pessoa, aí fica a critério dela. Entendi. Então, tanto CRM, produção de conteúdo e landing page seria por fora. O CRM a gente implementa para ela. Tá, entendi. A gente implementa, mas ela paga assinatura, né? a plataforma e a gente implementa e faz o treinamento. Entendi. Beleza. E o último, em relação ao tempo de contrato, como é que funciona? Tem o mínimo, geralmente é de 3 meses, 6 meses, 1 ano, como que funciona com vocês? Então, hoje a gente tem contratos de 6 meses e tem contrato de 1 ano. De 1 ano o preço fica um pouco abaixo. Hoje a ideia dela é o quê? Um contrato de 6? Não, ela não tem menor ideia. Na verdade, não tem menor ideia. Tô falando justamente até para passar para ela essas informações também. E porque, por exemplo, o investimento, tem que investir. Aí, por exemplo, ela tem que ser no mínimo tanto. Aí, por exemplo, ela não tem conhecimento nenhum, não sabe da potência que tem o tráfego pago, então no início ela vai querer investir um mínimo determinado, né, para ter o resultado, para depois ter mais confiança para escalar. Então é começar aos poucos, por isso que eu perguntei também a questão do quanto que seria recomendado em investir por mês. Mas beleza, eu acho que todas as dúvidas aqui eu matei, tudo anotado. Beleza, não tem mais nada não, só isso mesmo. Perfeito, Thales. Amanhã você tem algum horário? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Beleza. Tem que marcar com ela também. Se você quiser que ela participe, não sei se vai ser só você. Olha, amanhã, de preferência na parte da manhã também, de 8 às 10, se você tiver algum horário. 8 às 10. Olha, eu tenho... De 8 às 10 para mim seria melhor. Eu tenho às 10. Pode ser. Poder marcar. Pode ser? Sim. Tá. Eu mando um invite por e-mail e amanhã eu faço o mesmo esquema, te mando o link. Beleza, então. Combinado. Beleza, Thales. Obrigadão. Bom dia aí pra você. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, abraço.